Carta aos Hebreus, capítulo 7, nós iremos ler os versos 1, 2 e 3. Hebreus, capítulo 7, versículo 1, está escrito assim: Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando ele voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Amém? Creio eu que vocês já leram esse texto algumas vezes e ficaram confusos nesse texto, meio perdidos sem compreender, porque é um texto bem misterioso, mas creio que nós iremos compreendê-lo hoje com mais clareza. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, nós precisamos de Ti e precisamos que o Teu Santo Espírito nos conduza na exposição da Sua palavra, pois o homem não tem absolutamente nada para acrescentar na vida da sua igreja. Só o Senhor pode nos alimentar com a verdade e com a Sua palavra. Por isso, fala conosco de forma clara, de forma concisa e de forma poderosa, para que o Seu povo cresça no conhecimento e também na graça. Para a glória do Seu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos. Pode sentar, por favor. Finalmente, o autor aos Hebreus vai tratar de um assunto que havia iniciado outrora, mas que, por causa da imaturidade, por causa da lentidão da igreja em compreender coisas mais profundas, ele havia parado de falar sobre esse assunto. Ele começou a falar sobre Melquisedeque no capítulo 4, mais profundamente sobre Melquisedeque no capítulo 4, mas no capítulo 5 percebemos que ele deu uma pausa por entender que a igreja ainda não tinha tanta profundidade naquilo que ele iria ensinar. Então ele faz as suas exortações no capítulo 6, aquelas duas que nós falamos na semana passada, e agora no capítulo 7 ele vai retomar o assunto que ele havia iniciado, por acreditar ser o momento correto de tratar de um assunto tão profundo como esse. No versículo 20 do capítulo 6, ele já havia dado ali uma pincelada sobre o que ele iria falar posteriormente no capítulo 7. No versículo 20 ele diz, onde Jesus, versículo 20 do capítulo 6, ele diz assim, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E agora no capítulo 7, ele vai explicar quem é Melquisedeque. Mas antes de entrar aqui, eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Eu acredito que vocês já devem ter passado por essa experiência, assim como eu, várias vezes. De pegar um texto ou assistir a um filme que você assistiu 2, 3 vezes. Eu tenho mania de assistir filme 2, 3 vezes. Eu sempre assisto porque eu gosto de pegar os detalhes dos filmes. Tem uma série que eu amo de paixão na Netflix. Eu já assisti aquela série umas 5 vezes. E todas as vezes que eu assisto a mesma série, eu sempre aprendo alguma coisinha diferente, sempre tem um detalhezinho outro que eu falo, caramba, não tinha prestado atenção nisso. Já aconteceu com você de ler um livro, por exemplo, ou ler um texto na Bíblia,
várias vezes. E de repente você vai em um culto, em uma igreja, e o pastor vai ler aquele mesmo texto e vai mostrar algo naquele texto que você já leu várias vezes e você nunca prestou atenção. Por exemplo, na semana passada eu citei para vocês Gênesis capítulo 15, que fala daquela aliança, aquele pacto que Deus havia feito com Abraão, quando ele mandou separar ali, cortar os animais ao meio e separá-los. Eu já tinha lido aquele texto várias vezes, mas eu só fui perceber o detalhe daquele texto quando eu assisti uma exposição do reverendo Leandro Lima, lá em Franca, em São Paulo, no interior de São Paulo. Aí eu falei, caramba, como eu nunca prestei atenção nesse detalhe? Eu nunca tinha prestado atenção no fato de que Deus, naquele momento do pacto, havia passado sozinho entre as partes que foram cortadas, assumindo em si mesmo aquele pacto, aquela aliança que ele havia feito com ele mesmo e também com Abraão. Eu nunca tinha prestado atenção. Quando eu ouvi, eu fiquei em êxtase. Eu falei, meu Deus, pastor Washington sabe disso, estava lá comigo. Eu falei, caramba, eu já li esse texto inúmeras vezes e nunca prestei atenção nisso. E o que o autor aos Hebreus vai fazer agora, a partir do capítulo 7, é basicamente isso. Ele vai mostrar para os judeus que se converteram ao cristianismo algo que já estava explícito, exposto na Torá e também nos profetas e nos livros poéticos, algo que eles nunca prestaram atenção. Ele vai falar do sacerdócio de Melquisedeque, que vai apresentar Melquisedeque. Algo que eles já conheciam, mas que eles nunca haviam se aprofundado. Nunca tinham prestado atenção nos detalhes sobre a vida de Melquisedeque, sobre o propósito de Melquisedeque. Então o que ele vai fazer é uma exposição do capítulo 14 do livro de Gênesis e também uma exposição do versículo 4 do Salmo 110. É como se ele chamasse esse povo que se converteu ao cristianismo, os judeus que se converteram ao cristianismo, colocasse eles sentados na mesa ou na cadeira, assim, numa reunião, e dissesse assim, olha, o que eu vou mostrar para vocês não é algo novo, não é algo que eu criei da minha cabeça, não nasceu de repente, é algo que já está exposto nos livros que vocês defendem e nos livros que vocês sempre admiraram e amaram. Tudo isso que eu vou expor para vocês agora já estavam aqui na lei de Deus e na história de Israel. Só que vocês nunca prestaram atenção. Vale lembrar que o motivo pelo qual ele está fazendo essa exposição, essa exortação, e também o motivo pelo qual ele está enaltecendo a figura e a pessoa de Jesus e a sua obra, é porque aqueles judeus que se converteram ao cristianismo estavam, alguns retrocedendo, voltando para o judaísmo, e outros estavam ali, naquele, um pé lá e outro cá, estavam na dúvida. Então ele vai fazer essa exposição para dizer para eles o seguinte, vocês precisam olhar para aquilo que já está na mão de vocês, com um pouco mais de atenção, com um pouco mais de cuidado, porque se vocês dedicarem tempo, atenção, aquilo que já foi entregue a vocês, vocês vão enxergar aquilo que vocês nunca enxergaram. Vocês vão observar algo que está na mão de vocês e vocês vão se maravilhar. Por isso que ele vai falar, Jesus é superior aos profetas. Jesus é superior aos anjos, coisas que eram muito caras para os judeus. Jesus é superior a Moisés. Jesus é superior à aliança. Jesus é superior ao templo. E Jesus também é superior ao sacerdote, ao sumo sacerdote, que naquela época era Arão. E ele vai usar a figura de Melquisedeque para explicar isso. Ele vai mostrar aqui no texto, fazendo uma exegese rápida, quem é Melquisedeque. E aí, para nós, igreja, entendermos quem é Melquisedeque, e não é uma tarefa fácil, o Diogo está pregando lá em Campo Grande, e na segunda-feira já eu chamei o Diogo e falei, Diogo, olha, esse texto é um texto complicado, não é um texto fácil de compreensão, porque ele vai usar um vocabulário muito rebuscado, ele vai usar termos que talvez sejam desconhecidos pela maioria de vocês, e para compreender é necessário muita atenção.
É necessário muita atenção e muita dedicação, porque senão vocês não compreendem. Por exemplo, quando ele diz aqui, ele não tinha pai, não tinha mãe, não tinha início de dias e não tinha fim de dias. Talvez um leitor desatento vai imaginar o seguinte: pô, então ele não tinha pai, não tinha mãe, não tinha princípio nem fim de dias, então isso aqui é algo espiritual. Provavelmente ele é um anjo, como foi sugerido por alguns teólogos da história da igreja. Ele é um anjo. Outros vão dizer, não, ele é uma teofania, é a aparição do próprio Deus, ou ele é uma cristofania, Cristo que apareceu, ou ele é o Espírito Santo encarnado. Existem muitas especulações, porque leem o texto de maneira rasa, sem se aprofundar. E é por isso que ele vai citar alguns personagens e alguns eventos no texto, para que o seu ouvinte, o leitor, ele entenda com clareza. Eu vou ler o texto mais uma vez, porque são apenas 3 versículos, vale a pena ler. Ele diz assim: porque este Melquisedeque ele já havia citado, tanto no capítulo 4, na verdade ele citou no capítulo 5 e também no capítulo 6, no versículo 20. Ele vai dizer: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de quem? De Abraão. Então ele já está dando uma referência. Olha, se vocês forem lá na história de Abraão, vocês vão entender quem é Melquisedeque, vocês vão perceber quem ele é, e vai ficar fácil fazer essa exegese, vai ficar simples de vocês compreenderem. Que saiu ao encontro de Abraão quando ele voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente é interpretado rei de justiça, pois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, foi feito semelhante ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. Vamos voltar um pouquinho na história e vamos ler Gênesis capítulo 14. Eu quero tentar facilitar ao máximo a sua compreensão desse texto, porque eu sei que é um texto muito complicado, é um texto muito difícil. Não difícil de interpretar, mas difícil porque os termos que são utilizados, talvez você não tenha tanta familiaridade com eles. Gênesis capítulo 14... Daqui a pouco nós iremos ler a partir do versículo 12. Porque do versículo 1 até o versículo 11, fala de um rei chamado Quedorlaomer. Esse rei se reuniu com outros reis e eles começaram a saquear algumas cidades. Começaram a entrar em guerra com alguns reis, esse Quedorlaomer e outros que o acompanhavam. E uma dessas cidades que foi invadida, que foi saqueada, foi a cidade de Sodoma e Gomorra. E nessa invasão, nesse saque, o sobrinho de Abraão, Ló, ele foi levado cativo junto com a sua família e com todos os seus bens. Então Abraão ficou sabendo dessa batalha, dessa guerra e desse saque por Quedorlaomer e os seus confederados. E Abraão se junta com 318 homens. Aí criou-se a campanha dos 318. Ele, 318 homens, foram guerrear contra Quedorlaomer e conseguiu vencer a batalha. Uma batalha que, aparentemente, belicamente falando, Abraão não tinha condições nenhuma de vencer, porque ele estava em menor número, em soldados, e o seu potencial bélico também não era um potencial muito grande. Mas ele foi para essa batalha, venceu a batalha e conseguiu trazer Ló de volta com a sua família e com todos os seus bens. E aí o versículo 12 diz assim, do capítulo 14: apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abraão que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu-os até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e perseguiu-os até Obá, que fica à esquerda de Damasco.
trouxe-lhe de novo todos os bens, e também Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Então, depois dessa batalha, Abraão já havia recolhido todos os despojos, porque era assim que funcionava. Quando o rei vencia o outro, ele tomava as armas, tomava os bens, tomava os mantimentos, o gado, levava tudo para ele como a recompensa pela batalha. E alguns escravos também. Então, quando Abraão está voltando da batalha, porque o rei de Sodoma havia fugido nesse período da guerra contra o Quedorlaomer, quando ele soube que Abraão venceu a guerra, ele foi ao encontro de Abraão. O rei de Sodoma foi ao encontro de Abraão, no vale do rei. E aí no versículo 18, vai falar de um outro rei que também foi ao encontro de Abraão. Versículo 18 diz: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Então Abraão recebe a visita de dois reis, os reis de Sodoma, e agora recebe também o rei de Salém, Melquisedeque. Só que Melquisedeque tem uma atitude diferente do rei de Sodoma. O Melquisedeque, antes de se aproximar de Abraão, ele percebe que aqueles soldados que acompanhavam Abraão na batalha estavam cansados e com fome. E o que esse rei faz? Esse rei, ele começa a servir como alimento, é uma refeição completa para os soldados, pão e vinho. Abraão observa aquilo. Abraão não é bobo. Abraão percebeu aquilo e entendeu que havia algo diferente naquele homem. E Abraão separou uma parte daquilo que ele, ou 10ª parte, ou as dízimas daquilo que ele conquistou como despojo da batalha, e foi entregar para aquele homem, reconhecendo a autoridade e a superioridade daquele homem. Porque diz o texto que esse homem era sacerdote do Deus Altíssimo, e diz ainda que ele era rei de Salém. A palavra Salém aqui, ela é uma abreviatura da palavra Jerusalém, que antes de se chamar Jerusalém, se chamava Jebus, e quem morava em Jebus eram os jebuseus. Davi, antes de tomar a cidade e mudar o nome da cidade para Jerusalém, antes da cidade ser mudada para Jerusalém, na verdade, ela se chamava Jebus, e quem morava lá eram os jebuseus. Então, os teólogos acreditam que esse Melquisedeque, ele era rei dessa cidade, ele era um homem, era uma pessoa, não era a encarnação de Cristo, não era a personificação de Deus, não era a encarnação do Espírito Santo, não. Ele era um homem. Acredita-se que, dizem que ele talvez fosse semita ou da linhagem de Sem, filho de Noé. Alguns acreditam que ele poderia ser do clã de Sem, que era filho de Noé, mas também não se tem certeza sobre esse fato, sobre esse detalhe. Mas detalhe é, claro que é, rei de Salém, ele era rei de uma cidade, assim como havia o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, ele era rei da cidade de Salém, e provavelmente ele era um jebuseu, portanto não era hebreu, portanto não era da descendência de Abraão, e muito menos se tornou judeu lá na frente, a sua descendência se tornou judia lá na frente, não, ele era estrangeiro, mas era um estrangeiro que conhecia o Deus de Abraão, era um estrangeiro que conhecia o Deus Altíssimo. Por isso que o texto diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. A palavra aqui, Melquisedeque, em hebraico, é Melechizedek, ou Melechizedek é rei de justiça. No Novo Testamento, ela foi transliterada para o grego, e aí ficou o nome Melquisedeque. Melechizedek, o rei de justiça. Então o texto deixa claro que esse Melquisedeque, ele era um homem, ele não era nada espiritual, não podemos espiritualizar a vida desse homem. Ele era rei da cidade de Salém, ele era um estrangeiro, jebuseu, e além de ser rei,
ele também era sacerdote do Deus Altíssimo. Significa que ele conhecia o Deus de Abraão. Provavelmente, alguém que, através das histórias depois ou pós-diluvianas, através da história, ele chegou ao conhecimento desse Deus Altíssimo, Deus que criou os céus e a terra, ou talvez por uma revelação que ele havia recebido e se tornou sacerdote desse Deus Altíssimo, do Deus de Abraão e do Deus de Noé, o Deus de todos aqueles anteriores à história de Abraão. Não se sabe como ele se tornou o sacerdote do Deus Altíssimo, mas ele tinha esses dois ofícios. Ele tinha o ofício de rei e ele também tinha o ofício de sacerdote. Gravem isso porque isso é extremamente importante, ok? E ele vai dizer que esse rei, ele entregou pão e vinho. Além de entregar pão e vinho, ele abençoou Abraão, mostrando que ele era superior a Abraão. Irmãos, Abraão, ele é conhecido como o pai da fé das 3 maiores religiões monoteístas do mundo. Abraão tem autoridade para abençoar qualquer um. Mas nesse episódio, ele está sendo abençoado. Por exemplo, é você que pede a bênção ao seu filho ou é o seu filho que pede a bênção a você? É claro que é o seu filho que pede a bênção a você, porque seu filho reconhece a sua superioridade. Ele sabe que você é o cabeça da casa e que você é aquele que tem autoridade para abençoá-lo. Abraão serve aquele homem, entrega o dízimo àquele homem, a primeira parte. Eu não vou falar sobre dízimo, tá? Porque vocês conhecem muito bem, vocês sabem muito bem como funciona. Mas assim, alguns hoje questionam dizendo que o dízimo, ele não pode ser entregue ou não precisa ser entregue porque o dízimo é da lei. Só que existia lei na época em que Abraão deu dízimo para Melquisedeque? Sim ou não? Não. O dízimo foi entregue a Melquisedeque antes da lei. E por que ele devolveu o dízimo? Porque ele olha para aquele homem, entende que aquele homem é uma autoridade, entende que aquele homem é um sacerdote, e então ele abençoa, ele entrega o dízimo para aquele homem, e imediatamente aquele homem estende as mãos como sacerdote e abençoa Abraão, mostrando que ele é superior a Abraão. A gente vai falar da questão levítica um pouco mais à frente, mas eu não vou falar disso agora. Eu quero me atentar aqui nesse ponto. Gravem isso. Esse Melquisedeque, ele era rei, mas ao mesmo tempo ele era sacerdote. Agora preste atenção que eu vou tentar trazer aqui para você alguma coisa do nosso cotidiano, para que fique claro para você como funciona isso aqui. O artigo 2º da Constituição Federal diz assim: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Vocês conhecem o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Ninguém pode usurpar o poder um do outro. O executivo não pode legislar, o legislativo não pode executar, o executivo e o legislativo não pode julgar. Ninguém pode invadir o espaço do outro, cada um no seu quadrado, ainda que, na prática, isso nem sempre funcione, porque nós temos visto o judiciário ser a vítima, acusar e ele mesmo julgar. É uma coisa absurda que a gente tem visto, mas acontece, mas não deveria. Segundo a Constituição Federal do nosso país, de 1988, isso não pode acontecer. Eles são independentes e são harmônicos entre si, ou seja, eles têm o mesmo propósito, mas cada um no seu quadrado. Ninguém pode invadir o espaço do outro. O legislativo cria as leis, o executivo executa as leis e o judiciário julga as causas. Ponto final. É isso que diz o artigo 2º da Constituição Federal. Cada um no seu quadrado. Na antiguidade também era dessa maneira. O rei tinha que ser rei e não podia ser sacerdote. O sacerdote tinha que ser sacerdote, mas não podia ser rei. Você vai olhar na história da igreja e você vai encontrar, na história bíblica, alguns momentos em que alguns personagens bíblicos quiseram misturar as coisas. Eles tentaram misturar as coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo para você de Saul, que é o mais conhecido.
tá? Havia uma batalha. Logo assim que Saul foi coroado como rei de Israel, primeiro rei de Israel, havia uma batalha. E eles estavam acampados em Micmais para guerrear contra os seus adversários. E Samuel, que era o sacerdote e também o profeta, ele disse assim: olha, me esperem aí. Deixa eu colocar aqui para marcar o horário. Me esperem aí e não façam nada, não se movam do lugar. Porque se vocês se moverem do lugar, Deus não vai entregar os inimigos nas suas mãos. Fiquem quietos. E aí Saul reuniu o exército, se acampou lá em Micmais e ficou parado esperando. Só que os seus soldados começaram a ficar com medo, desesperados, porque eles viam que os inimigos estavam avançando. E eles: o que a gente vai fazer? Samuel não chega. O que vai acontecer? E a coisa foi apertando, o cerco foi apertando, o medo foi aumentando, o desespero foi aumentando, até que Saul toma uma decisão precipitada e diz: vamos fazer aqui um altar. Bota aqui o altar, pega o animal aqui, vamos sacrificar. E aí Saul foi lá, levantou o altar, sacrificou o animal, e quando ele terminou de sacrificar, quem chega? Samuel chega. Samuel: o que você fez? Eu não tinha dito para você esperar? Aí ele: não, mas é porque a gente via que os inimigos estavam nos apertando, eles estavam avançando, e aí eu achei por bem fazer o sacrifício. Não, você usurpou um cargo que não é seu. Você rasgou a Constituição. Você invadiu o espaço alheio. Você não tem autoridade para fazer isso. Deus rasgou de ti o reino. Olha como isso é sério. Outro exemplo, o rei Uzias, não lembro se é 1 Reis, 2 Crônicas 26, versículo 13, se eu não me engano. O rei Uzias foi queimar incenso, achou que era sacerdote, ele era rei de Jerusalém. Um homem que fez uma reforma gigantesca, um homem extremamente inteligente, criou um monte de arma, de invenção, formou o exército, agrupou o exército, é um cara extremamente inteligente, mas se achou autossuficiente, poderoso o suficiente, entrou no templo e foi queimar incenso. Imediatamente diz o texto que ele ficou leproso. A lepra começou a aparecer aqui na testa dele, e ele ficou leproso, porque ele usurpou um cargo que não era dele. Porque se você fosse rei, você deveria agir como rei. Qual é o papel do rei? O papel do rei é legislar, conduzir o povo, alimentar o povo, preparar o exército, proteger o povo. Esse é o papel do rei. O papel do sacerdote é outro completamente diferente. O papel do sacerdote é conduzir o povo à adoração a Deus, levar o povo a cultuar a Deus, cada um no seu quadrado. Mas toda vez que um tentava usurpar o cargo do outro, sofria consequências. Saul é um exemplo e o rei Uzias é outro com a sua lepra. Só que você encontra aqui no texto algo inédito. Você encontra um homem que em si ele recebe, ou ele tem os dois ofícios. Ele é ao mesmo tempo sacerdote, ele é ao mesmo tempo rei. Só que tem um detalhe: sabe que ele é rei de Salém, que é a antiga Jebuseu, ele era estrangeiro, ele trouxe pão e vinho, mas ninguém sabe quem eram os seus pais, quem eram os seus familiares. Ninguém sabe quando ele nasceu, ninguém sabe quando ele morreu, ninguém sabe nada sobre esse homem, só sabe que ele apareceu ali, ele era rei de uma cidade, apareceu, abençoou Abraão, deu pão e vinho para os soldados que estavam ali, e depois ele desaparece. Não se fala mais sobre ele. Quem vai lembrar desse homem 1000 anos depois, aproximadamente 1000 anos depois, é Davi. Davi, quando vai compor o Salmo 110, eu quero que você leia comigo, por favor. Salmo 110.
Eu vou ler o versículo, a partir do versículo 1. Salmo 110, versículo 1 diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor. Olha o que Davi está dizendo. É como se ele tivesse duas pessoas ao seu lado, ele dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor. Ele está dizendo que tem duas pessoas acima dele. E essas duas pessoas são o pai e o filho. Está dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos meus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente a teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho, emergindo da aurora serão os teus jovens. O versículo 4 ele diz: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Fica claro aqui que o que Davi está dizendo é que há uma profecia que diz que aquele Senhor que recebeu ordem do Senhor de Davi para se assentar no trono, esse teria em si as mesmas atribuições de Melquisedeque. E qual eram as principais atribuições de Melquisedeque? Ele era sacerdote e também era rei. Então Davi no Salmo está dizendo, há uma profecia, ou Deus está deixando claro que se levantará um que em si receberá as duas atribuições, os dois ofícios. E elas estarão em harmonia nele. Ele será sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, ele será rei, mas ele também será sacerdote. Há uma outra profecia em Zacarias capítulo 6, vá comigo lá por favor. Zacarias capítulo 6, versículo de número 9. Diz assim: a palavra do Senhor veio a mim, profeta Zacarias, dizendo: recebe dos que foram levados cativos, a saber, Reudai, de Tobias e de Gedaias, e vem tu no mesmo dia, e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para a qual vieram da Babilônia. Olha a ordem que ele recebe: vem até aqui, junta esse pessoal, que tem uma tarefa para você. Versículo 11, recebe, digo, prata, ouro, e faz coroas, e põe na cabeça de Josué, filho de Josadaque, o quê? O sumo. Olha o que ele faz. Ele manda Zacarias reunir esse pessoal, pegar ouro e prata e confeccionar uma coroa. E ele manda Zacarias pegar essa coroa e colocar na cabeça de quem? Do sumo sacerdote. E ele continua. Versículo 12. E diz-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote aonde? Sacerdote no seu trono, e reinará perfeitamente, ou reinará perfeita união entre ambos os ofícios. A profecia de Zacarias está dizendo que haverá um, que nele haverá perfeita harmonia entre os dois ofícios, o ofício de rei e o ofício de sacerdote, algo que era proibido entre o povo de Israel, entre os hebreus. Não existia, mas havia uma profecia que dizia: olha, haverá um que vai se levantar, e nele os dois ofícios estarão em harmonia, sem que um invada ou rasgue o projeto ou o trabalho do outro. Eles vão estar em harmonia em uma única pessoa, o sacerdócio
e o rei, o sacerdote e o rei. E essa pessoa que Zacarias está dizendo aqui, é claro que é Jesus Cristo. Ele está falando de Cristo. Então, quando a gente volta para Hebreus, no capítulo 7, que nós iniciamos a leitura, fica claro perceber quem é Melquisedeque. Melquisedeque, na verdade, é uma figura. É uma figura, é uma sombra. É um prenúncio de quem seria o Messias. De quem seria o rei e o sacerdote do povo eternamente. Vamos voltar lá para Hebreus capítulo 7. E o que o autor está tentando explicar para os seus leitores agora é que, se eles retrocederem para a antiga forma de culto judaica, porque o problema dele não é com a religião judaica, o problema do autor é com o culto judaico. Então ele vai dizer para esses homens assim: se vocês retornarem para a liturgia cultica do judaísmo, vocês estão negando a Deus e negando o seu Cristo. Porque lá eles tinham o sacerdote, que ele trabalhava na sua função e não podia usurpar a função de ninguém. E vocês tinham também o rei, porque eles esperavam sempre o rei, esperavam o Messias. Eles acreditavam que o Messias, quando viesse, ele seria o rei da cidade e subjugaria todos os seus adversários. Então ele está dizendo: se vocês abandonarem Cristo e retrocederem para aquela liturgia cultica do judaísmo, vocês estão negando o judaísmo. Vocês estão negando a própria religião judaica. E o pior, estão rejeitando a Cristo e ao Senhor de Cristo. Vocês estão rejeitando a Deus. Porque vocês estão voltando para o sumo sacerdote quando vocês têm aqui, em Cristo, na pessoa de Cristo, os dois ofícios. O ofício de sacerdote, aquele que vai interceder por vocês diante de Deus, e você também está rejeitando o seu rei, aquele que cuida de você, aquele que protege você, aquele que guarda a sua cidade. Vocês estão rejeitando o sumo sacerdote oficial. E esse sumo sacerdote já foi profetizado lá na pessoa de Melquisedeque. Imagina eles ouvindo isso. Alguns talvez colocaram a mão na cabeça dizendo: então é por isso que ele falou de Melquisedeque. Então é por isso que ele citou Abraão, é por isso que ele citou o Salmo 110, repetiu o Salmo 110 ipsis literi, igualzinho está ali. Porque há um sumo sacerdote que também é rei. E esse sumo sacerdote que também é rei é Cristo. E se eu me apego a ele, se eu coloco a âncora da minha alma nele, eu estou seguro, eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho segurança em todos os âmbitos da minha vida, porque eu tenho um rei e também tenho um sacerdote. É por isso que Jesus, em João capítulo 17, ele faz aquela oração sacerdotal. Algumas pessoas até questionaram ou duvidaram da messianidade de Jesus ou da divindade de Jesus, porque pensaram: poxa, mas ele não pode ser sacerdote. Ele não pode orar e interceder pelo povo, porque ele não é sacerdote, ele nem é da linhagem sacerdotal. Porque a linhagem sacerdotal era a linhagem levítica. Era a linhagem levítica. Você tinha que ser da tribo de Levi. Vou perguntar uma coisa para vocês. Não respondam, só levantem a mão se você sabe a resposta. Não precisa responder. Quantas eram as tribos de Israel? Levanta a mão quem sabe. Quantas eram? Quantas? 12 ou 13, gente? Quem acha que eram 12? Quem acham que eram 13? Eram 13. Pastor, que maluquice, eram 13. Como assim, pastor, eram 13? O tabernáculo ficava no meio. 3 tribos em cima, 3 tribos embaixo, mais 3 aqui e mais 3, totalizando 12. Só que tinha uma tribo no meio que cuidava do templo. Uma tribo que foi separada. Você lembra que José não teve tribo? Mas José teve quantos filhos? José não era um dos 12? Mas José teve 2 filhos, chamados Manassés e
que automaticamente foram incorporados aos 11. Então, 13 tribos. Só que uma dessas tribos foi separada para cuidar do templo e da questão cultica, essa tribo de Levi. E os sumos sacerdotes tinham que ser da tribo de Levi. Os sacerdotes tinham que ser da tribo de Levi, mais especificamente da linhagem de Arão, da família de Arão. Então, toda vez que alguém era nomeado para ser sumo sacerdote, quando morria um e tinha que ser substituído, o que você acha que eles faziam? Eles analisavam toda a genealogia da pessoa. Filho de fulano, filho de ciclano, que era filho de Beltrano, e Beltrano, e Beltrano, descendente de Arão. Esse aí pode ser sumo sacerdote. Esse aí pode trabalhar no templo, pode ser levita no templo. E o levita no templo não era aquele que só ficava cantando não, tá? O levita no templo fazia tudo. Limpava o templo, fazia sacrifícios, ajudava a fazer o sacrifício, limpava lá o menorá. Ele cuidava do templo, ele vivia do templo, por isso os dízimos, por isso as ofertas, porque eles viviam dos dízimos e das ofertas do povo. Esses eram os levitas. Só que Jesus não é da tribo de Levi. Como é que ele pode fazer uma oração sacerdotal em João 17? Jesus é da tribo de Judá. Só que agora ele vai explicar para esse povo que Jesus, mesmo não sendo da linhagem levítica, ele tinha perfeitas condições de ser sacerdote do povo, porque ele era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que era rei e que também era sacerdote. Ele pode ao mesmo tempo guardar, proteger a cidade, a sua igreja, a sua noiva, o seu povo, como também diante de Deus, ele intercede pelo seu povo, diante de Deus. Vamos ler, Hebreus capítulo 7, porque este Melquisedeque, rei de Salém, que é rei da cidade de paz, que é a antiga Jebus, que logo depois se tornou Jerusalém, ele era também sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, se interpreta rei de justiça, também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Aí você entende agora o que ele diz no versículo 3, sem pai, sem mãe. Gente, preste atenção, os judeus, eles eram apaixonados por genealogia, eles gostavam muito de genealogia. Isso era utilizado tanto para benefício, quanto para malefício. Por exemplo, eles encontram alguém no deserto pedindo ajuda, precisando de socorro, encontra um grupo, encontra o outro, aí ele pergunta: qual é seu nome? Meu nome é fulano de tal, sou filho de fulano de tal, que sou neto de fulano de tal, bisneto de fulano de tal. Opa, peraí, você é neto de quem? Rapaz, o seu bisavô ajudou o meu tataravô, e por causa disso eu vou te ajudar. É assim que funcionava. Mas também tinha um ponto negativo, porque se ele dissesse: eu sou fulano de tal, filho de ciclano, neto de Beltrano, bisneto de fulano de tal. Opa! Você é bisneto de quem? O teu bisavô matou o meu avô, e agora eu vou vingar a honra da minha família. Matava. Eles amavam essa questão de genealogia. Por isso que aqui ele faz questão de dizer para eles que esse homem, Melquisedeque, não tinha genealogia, ninguém conhecia. Ninguém sabia de onde ele havia vindo, ninguém sabia para onde ele tinha ido, ninguém sabia quem era o pai dele, quem era a mãe dele, ninguém sabia se ele tinha descendentes, ninguém sabia da vida desse homem. Mas aí ele fala um detalhe interessante no final. Ele diz: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não teve princípio de dia, ninguém sabe quando ele nasceu, e nem fim de existência, ninguém sabe quando ele morreu, porque ele desaparece da história, ninguém sabe, não tem genealogia. Entretanto, foi feito semelhante ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre.
Não diz que Cristo foi feito semelhante a Melquisedeque, diz que Melquisedeque foi feito semelhança de Cristo. Deixando claro que quando você olha para Melquisedeque, você pode enxergar um tipo de Cristo. Você pode enxergar, porque ele tem esses dois ofícios, em Melquisedeque a figura de Jesus. Como, por exemplo, quando você olha para Moisés, você vê em Moisés a prefiguração de Cristo. Porque Moisés é aquele que intercede entre Deus, intercede com Deus em relação ao povo. Moisés, Josué é aquele que conduz o povo à terra prometida. É uma prefiguração de Cristo, é um tipo de Cristo. Você vai encontrar em todo o Antigo Testamento inúmeros homens ou inúmeros eventos que tipificam a pessoa de Cristo. É como se ele olhasse para esse povo e dissesse assim: por acaso vocês não viram isso no Antigo Testamento? Ele não usa a expressão Antigo Testamento, eu estou usando para facilitar. É como se ele olhasse para o autor, para o povo que se converteu aqui ao cristianismo, esse povo judeu que se converteu, e dissesse assim: por acaso vocês nunca leram no Antigo Testamento? Por acaso vocês nunca observaram isso aqui? Vocês nunca meditaram que Melquisedeque é uma figura de Cristo e que nele, em Melquisedeque, nós encontramos a pessoa de Cristo? É como se ele estivesse dizendo: olha para Josué. Josué não conduziu o povo até a terra prometida? Então, quem nos conduz até a terra prometida hoje é Cristo, é uma figura. Moisés não era o intercessor? Jesus é o nosso intercessor. É só você olhar para os detalhes no Antigo Testamento, lá na Torá, nos profetas maiores, nos profetas menores, nos livros poéticos, nos livros históricos, e vocês irão enxergar a pessoa de Cristo lá. Ontem o meu filho falou assim para mim: pai, onde o senhor acha que eu devo começar a ler a Bíblia? Eu falei: você vai começar a ler pelos evangelhos. Você vai começar a ler pelos Mateus, Marcos, Lucas, ainda que Mateus, Marcos, Lucas sejam sinóticos e falem a mesma coisa, só com alguns detalhes diferentes. Comece a ler Mateus, Marcos e Lucas. Aí, mas o senhor não acha melhor começar a ler sobre o livro de Gênesis? Não. Ainda não, porque quando você entendeu os evangelhos, você quando lê o Antigo Testamento, tudo vai ficar claro, porque o Novo Testamento é a revelação daquilo que foi narrado e descrito no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é só uma sombra daquilo que havia de vir, de Cristo, ponto. E aqui no capítulo 7, mais especificamente de Hebreus, ele está dizendo: olhem para Jesus e entendam, ele não é só sacerdote, ele é sacerdote e ele é rei. Portanto, vocês podem depositar toda a sua confiança nele. Ainda que ele não seja da tribo de Levi, você pode depositar toda a sua esperança nele, porque ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem levítica, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Pode confiar nele, pode depositar a sua fé nele. Esqueçam esse detalhe, essa coisa de voltar para o judaísmo, que se retornar para o judaísmo, você está negando a Jesus. Eu estava ouvindo o pastor, como é o nome daquele rapaz do Dois Dedos de Prosa? É Iago Martins. Ele contou a história que eu achei interessante demais. Tinha uma jovem que congregava na mesma igreja que ele, e era uma jovem muito ativa, muito proativa na igreja. Pregava, ensinava as mulheres, as jovens, né? Ajudava na faxina, ajudava na ação social, se preocupava com o evangelismo. Era uma mulher extremamente dedicada. Só que ela teve que se mudar para um outro país. E ela foi para outro país. E aí, ainda por algum tempo, eles mantiveram contato. Mas depois de algum tempo, ela desapareceu. Ficou tipo um ano sumida, eles não se encontraram, não conseguiam se falar mais. Até que um ano depois ele encontrou com ela, ele entrou em contato com ela e conseguiram conversar. E ela disse assim para ele: algumas coisas mudaram na minha vida, principalmente em relação à crença em Jesus. Aí ele: como assim? Eu não creio que Jesus seja o Messias. Aí ele: tá, então me explica melhor isso. Ela: porque eu andei estudando um pouco mais, junto com a minha família, e nós somos prosélitos agora do judaísmo. Ela abandonou o cristianismo
e se rendeu à fé judaica. O que ela fez foi negar a Cristo de maneira dura demais. Porque provavelmente alguém, lendo as páginas da Escritura no Antigo Testamento, convenceu-a de que Jesus nunca foi o Messias. Alguns textos fora de contexto, uma explicação judaica, e conseguiram convencer ela de que Jesus não é o Cristo, e ela perdeu completamente aquela fé que ela havia um dia depositado na crença de que Jesus era o Filho de Deus. É claro, como nós já pregamos aqui sobre apostasia, nós entendemos que se alguém abandona a fé em Cristo e retorna ou para o judaísmo, ou para a Umbanda, ou para o Candomblé, um dia foi de lá, veio para cá e retornou, é porque de verdade essa pessoa nunca foi daqui. É porque de verdade ela nunca conheceu a Jesus. Porque se ela conhece Jesus, não há como abandoná-lo. Uma das doutrinas que era muito ensinada no século XV e XVI, e que foi perdida ao longo do tempo, era a doutrina da beleza de Cristo. Ela foi perdida e nós precisamos retomar essa doutrina e ensiná-la na igreja. Falar sobre a beleza de Cristo. Ensinar que ela é tão profunda e ela é tão maravilhosa que quando você se depara com ela, você não consegue resistir a ela. É como você está caminhando no deserto e de repente você encontra um manancial, não vou nem dizer um copo, mas você encontra um oásis no meio do deserto, e você olha aquela água e você fica desesperado e você se lança naquela água, você toma banho com ela, você bebe com ela, você se encharca daquela água. Essa é a beleza de Cristo. E você, diante daquele deserto, daquela escassez, daquele sol escaldante, você sabe que se você sair daquele oásis, você vai perecer, e que ali é o melhor lugar para alguém estar. Você encontra ele e você nunca mais quer sair dele. Essa é a doutrina que precisa ser recuperada e ensinada na igreja outra vez. E é exatamente isso que ele está dizendo. Jesus é o oásis no meio do deserto. Ele é aquele que vai interceder diante de Deus por você, porque ele é sacerdote. Antes da queda, o homem era sacerdote de si mesmo. Porque era o homem que precisava fazer alguma coisa para se aproximar de Deus, fazendo lá os sacrifícios, para tentar se aproximar de Deus e alcançar algum benefício de Deus. Mas quando foi instituído o sacerdócio, o homem já não é mais sacerdote de si mesmo. Ele precisa agora de alguém que intermedie o relacionamento entre ele e Deus. Entre os judeus, a linhagem levítica. Mas entre o povo de Deus, um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é Cristo tipificado em Melquisedeque. Não só um sumo sacerdote, mas o rei também. Um rei que já reina. Entendam isso. Jesus não vai reinar um dia. Ele não será rei um dia. Ele já é rei. Apocalipse capítulo 5 diz que ele já está sentado no trono. E que ele recebe louvor tanto dos anjos como dos anciãos que estão prostrados diante do trono. Jesus já recebe louvor como rei. Ao mesmo tempo que ele é rei, decide quem morre, quem fica vivo, quem é salvo, quem não vai ser salvo. É ele que domina a história do mundo. É ele que comanda, é ele que decide, é ele que sabe. Tudo está no controle das suas mãos. Quando ele toma o livro da mão daquele que está sentado no trono, ele está dizendo aqui: deixa a história da humanidade nas minhas mãos, que agora eu vou governar. O rei é ele. E se eu sei que ele está no trono, eu não preciso me desesperar com absolutamente nada. Ainda que aqui na terra os reinos se abalem, há um reino que é eterno e que nunca será abalado. E esse reino é o reino do nosso rei. É por isso que quando ele foi questionado diante de Pilatos, ele disse para Pilatos assim: o meu reino não é desse mundo.
Mas você é rei. Sou rei. Mas o meu reino não é desse mundo. E nós somos ao mesmo tempo súditos nesse reino e ao mesmo tempo somos habitantes desse reino. E aquele que é o nosso rei é aquele que olha para nós e entende as nossas dificuldades. Porque ele não poderia ser instituído sacerdote, porque se ele não viesse para morrer, como ele saberia das nossas necessidades e se compadeceria das nossas necessidades? Ele agora é sacerdote, então ele se apresenta diante de Deus, olha para Deus e intercede por nós. Irmãos, o seu... como é que eles falam? Deixa eu tentar lembrar aqui. O seu pastor não é... A sua cobertura espiritual não vem do seu pastor. A cobertura espiritual não vem de mim, não vem do pastor Washington, não vem do Diogo, não vem do Alex. A sua cobertura espiritual vem do sacerdote, que é a segunda ordem de Melquisedeque. A sua cobertura espiritual vem de Cristo. É Ele que intercede por você. Isso é maravilhoso, irmãos. Se Cristo não viesse para interceder por nós, ser o nosso sumo sacerdote, estaremos perdidos. Como se achegar a Deus sem um intercessor? Como receber a misericórdia? Como receber o perdão e a graça de Deus sem alguém para interceder? O nosso intercessor não é Maria. Não são os pseudos santos, porque eu também não entendo como eles usam o termo santos para dizer que eles são separados, porque a palavra é essa. O termo da palavra santos é separados. Eu não sei se eles usam santo para dizer que esses homens foram homens separados por Deus, nesse sentido ok? Mas se eles disserem que esses homens foram santos porque foram perfeitos, completamente equivocado. Mas o ponto é, o meu intercessor não são os santos, não é Maria, não é Kardec, não é Buda, não são as entidades, os espíritos, os guias, os caboclos e os orixás. Não, o meu intercessor é o Filho de Deus, que é o próprio Deus, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí eu te pergunto, você precisa de mais alguma coisa? Você precisa de mais alguém? Tudo que nós precisamos, nós já encontramos. Ou melhor, tudo que precisamos já nos encontrou.